Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um filme chamado Operação Big Hero, que fez muito sucesso na época em que foi lançado e que ainda hoje continua sendo um filme absurdo. Na época em que eu assisti, eu não pude identificar os assuntos mais sérios que essa animação tratava, porque é um filme sobre luto, amor e vingança. E com isso, a gente pode entrar em várias questões. O filme começa com a gente sendo apresentado ao mundo daquele universo, onde é comum as pessoas terem fácil acesso à tecnologia e criarem robôs para brigarem na rua, como se fosse uma rinha de galo. Um desses aspirantes a essas lutas de robôs que são ilegais é o protagonista Hiro Hamada, que é um prodígio que terminou a escola com 13 anos. Nesse começo de filme, o Hiro tá em uma luta de robôs e acaba vencendo de quem não gostaria de ser derrotado. Enquanto ele estava sendo ameaçado, o seu irmão chega. E o irmão dele é facilmente um dos caras mais legais de todos os filmes que existem. E também a tia Cass, que vai resgatar eles depois deles serem presos. Quando vai fazer alguma coisa de útil com essa sua cabeça brilhante? O Hiro é um personagem que no começo só pensa em ganhar dinheiro e usa sua inteligência pra isso. E também não quer ir pra faculdade. Eu mesmo já fui um grande questionador da utilidade da faculdade, já que todo o conhecimento que eu preciso pode ser direcionado com a ajuda da internet. E é só pesquisar bem que você encontra os conteúdos do quais você quer estudar. E a maior parte das pessoas mais velhas dizem que faculdade é importante apenas pelo certificado, pelo diploma, pra você ganhar mais no mercado de trabalho. E isso sim é questionável, já que nós temos engenheiros sendo motoristas de aplicativos, portanto, um diploma não vai te garantir emprego e não vai dar garantia de dinheiro. Mas é verdade que aqueles que têm diploma e estão inseridos no mercado de trabalho em alguma empresa séria ganham mais dinheiro, mas nada supera o filho do dono, tá? Ninguém ganha mais que ele. Porém, se a gente pensar que a faculdade é apenas pelo diploma, seremos simplistas com as nossas próprias vidas. A faculdade pode significar interação social e expansão de conhecimento, não só em uma área em específico, mas em várias, dependendo de como você lida com a situação. Se o problema é dinheiro, existem outras formas de conseguir além de conseguir um diploma, mas a faculdade deve ser feita porque você quer fazer, no curso em que você quer fazer. Aqui a gente pode citar Nietzsche como uma forma motivacional de você seguir o que você quer seguir e não deixar ninguém influenciar nas suas escolhas. Saiba bem o que te apetece e não recue ante nenhum pretexto, porque o universo se organizará para te dissuadir. Vão existir figuras que vão tentar determinar o seu caminho. Podem ser seus pais, seus amigos ou seus parentes, mas eles têm a vida deles, cabe a você decidir a sua. Mas existem casos onde não há imposição autoritária e sim sugestão. E são esses casos que a gente deve ouvir e analisar. É como o Hiro. Talvez ele apenas ainda não tenha se encontrado o suficiente para um curso do qual ele deseja. E talvez não conheça o suficiente das coisas para fazer uma escolha. Mas isso muda quando o seu irmão o leva para a faculdade, onde a gente é apresentado a vários personagens. O irmão não impôs e nem foi autoritário com o Hiro. Ele só mostrou uma alternativa que achou que poderia agradar. Que nesse caso foi a escola de nerd. E lá a gente é apresentado a todos os amigos do Tadashi e também ao Baymax, que é a personificação do sentimento de empatia, porque o propósito dele é ajudar as pessoas a ouvir qualquer exclamação de dor. Olá, eu sou Baymax, seu agente pessoal de saúde. A gente também é apresentado ao Callahan, que é um professor da faculdade e também um cara que inventou umas leis da robótica. Depois dali, o Hiro se encantou por aquela faculdade em específico e quis muito entrar. Mas para conseguir isso, ele teve que participar de uma exposição, projetando algo fantástico. O problema é que ele não tinha ideia do que projetar. Desesperado nessa idade? Tão triste. E o Tadashi pede pro Hiro olhar por outro ângulo. E é engraçado como as coisas dependem da sua perspectiva para se perpetuar. É como se cada ângulo diferente mostrasse uma solução diferente. Acredito que o mais sábio seja aquele que consegue olhar por diversos ângulos, porque assim ele pode escolher as melhores soluções para os problemas, ou pode escolher não usar solução nenhuma, vendo além do que eu agora mostro. Porém, o nosso amigo Hiro enxergou o robô das robolutas dele, o que o deu a ideia de criar os microbots. E ele fez isso com a ajuda de várias pessoas, principalmente com os amigos do irmão dele, que agora também eram seus amigos. E aqui eu posso citar Aristóteles, que diz que a amizade é uma alma com dois corpos, pois só ela é capaz de proporcionar uma verdadeira relação de um homem com os outros homens. É claro que daria pra eu fazer esse vídeo só focado nesse tema, mas eu acredito que existam personagens com mais desenvolvimento e que sejam mais amigos. Então eu vou ter que deixar Aristóteles na geladeira por enquanto. O filme continua com o Hiro conseguindo conquistar a atenção do Callahan, afinal ele criou robôs que são controlados pela mente. Acho que a atenção de qualquer um seria chamada nisso aqui. Porém, ele também chamou a atenção de um empresário que queria comprar os microbots, o Cray. E aqui a gente teve a moral do Hiro testada, já que o Callahan era contra a ideia de vender os produtos, e o Hiro acabou recusando a ideia. Algo que eu acho legal nessa cena é como o irmão dele não interferiu na decisão do Hiro, confiando a uma criança de 13 anos uma responsabilidade imensa. Foi bem corajoso da parte dele. Nessa noite, o Hiro consegue entrar na faculdade, mas infelizmente ela começa a pegar fogo. E aqui a gente tem a atitude mais corajosa ou burra do filme, que é a do Tadashi, indo salvar o Callahan
Callahan dentro de um prédio em chamas, porque ele tava lá dentro ainda. E poderia ter dado certo se ele não tivesse dado o azar de tudo ser explodido segundos depois de entrar. O pior de tudo é que esse sacrifício é em vão, mas mesmo assim demonstra uma moral inabalável da parte do Tadashi. Ele se manteve uma pessoa gentil, corajosa e benevolente até os últimos momentos, morrendo em um ato heróico, mostrando que o conceito de amizade dele era tão profundo quanto o conceito de Aristóteles. O filme segue e a gente vê o Hiro em estado de luto, não querendo lutar, não querendo sair de casa e não querendo fazer nada, pra falar a verdade. E se você quiser saber mais sobre o luto, eu tenho um episódio aqui no canal que fala especificamente disso, com Midnight Gospel. Vai lá ver assim que terminar esse aqui. Mas a gente tem um resquício de personalidade do Tadashi personificado em um robô. O lado mais benevolente dele estava ali no Baymax. Diagnóstico: puberdade. Na tentativa de fazer com que o Hiro se sentisse emocionalmente melhor, o Baymax percebe um movimento estranho no microbô e segue a direção para qual ele aponta. Depois dessa cena muito louca de perseguição, ele encontra alguém que tá usando os microbôs em uma fábrica e também é atacado. Então antes o Hiro tava perseguindo o Baymax, agora ele só tá sendo perseguido, junto com o Baymax. Ai ai, as ironias da vida, né? Com uma máscara, Kabuki te atacou com um monte de miniaturas de robôs. Microbos. Essa perseguição e aventura ajudam o Hiro a superar por um tempo a sua falta de vontade de fazer alguma coisa. Ele até sai de casa, coisa que ele não tinha feito até então. Ele destrói a mente com o Baymax, e isso o curou por pouco tempo. Tadashi estava bem de saúde. Com alimentação e exercícios, deveria ter uma vida longa. Essa frase é triste porque ela demonstra a inconstância da vida, onde não importa a sua saúde ou alimentação, um acidente pode ocorrer das maneiras mais inesperadas possíveis e você pode acabar morrendo, mesmo fazendo de tudo para não ter doenças ou ser saudável. Por isso a importância de viver independente do tempo que você tem de vida, já que alguns simplesmente existem por longos períodos, mas de fato nunca vivem. O Baymax continua tentando fazer com que os sentimentos do Hiro se estabilizem, mas existem coisas que só o tempo é capaz de curar. Quando os sentimentos passam da data de validade, aí sim é hora de destruí-los com racionalidade. O que eu imagino que ainda não seja o caso do Hiro, que só tava precisando se abrir ali com alguém e desabafar. Nessa parte do filme, o Hiro encontra um propósito ao encontrar o vilão. O garoto que antes estava perdido, agora quer vingança. Nós temos que ir atrás dele. Por conta desse desejo de vingança, ele faz o Baymax aprender movimentos de artes marciais, se tornando uma máquina de combate, literalmente. Logo depois eles vão atrás do vilão mascarado que tá controlando os microbôs, onde os amigos do irmão dele também aparecem, meio que por um acidente depois do Baymax ter enviado uma mensagem pra eles. Quem sofre uma perda precisa do apoio de amigos e parentes. Em seguida, eles são encontrados pelo mascarado, que tem uma das máscaras mais loucas de vilão, e uma cena muito boa de perseguição acontece. As cenas desse filme são... Enfim, esse é realmente um filme de animação muito bom, ele inovou em detalhes muito específicos e é no geral muito detalhista e coerente. Depois da cena de perseguição, eles acabam indo pra casa de um integrante rico do grupo e o Hiro tem a ideia de transformar todo mundo em herói, dando aparelhos tecnológicos pra ele. O Hiro é um menino muito inteligente e ele tem um potencial gigantesco. E no final, ele é só uma criança, ele merece afeto das pessoas e deu muita sorte de ter pessoas tão legais ao lado dele. O doido desse filme é todo mundo cair na lábia de uma criança de 13 anos que diz que vai transformar todo mundo em super-herói. Tudo bem que ele consegue, mas o absurdo começa quando uma criança de 13 anos tem mais a lábia que os adultos. Mas não tô reclamando não, porque os trajes deles ficaram muito bons. E agora eu vou soar muito nerd falando isso, mas tudo bem, fazer o quê? Mas a seguir, com a ajuda do Baymax, eles descobrem uma ilha onde o mascarado supostamente está. E lá também descobrem um experimento que deu errado, onde o Alistair Cray matou a filha do Callahan por negligência e falta de esforço empírico. Tem uma cena de combate onde o objetivo era tirar a máscara, porque tirando a máscara os microbôs parariam de funcionar. E foi o que aconteceu. Mas enquanto todos desconfiavam que o vilão era o Cray, na verdade era o Callahan, o professor. E esse é o plot twist do filme, que na época foi bem legal de assistir. Baymax, destrua. O Callahan diz que não salvou o Tadashi porque ele voltou pra faculdade em chamas porque ele quis, o que não deixa de ser mentira. Mas após ouvir a verdade, o Hiro fica muito puto, demonstrando sede de vingança misturada com choque de realidade. Ele ficou muito mais bravo, não por ser o Callahan, mas pelo jeito em que ele desconsiderou a vida do irmão, traindo o contrato social que eles tinham. Aquilo foi traição de uma pessoa que nem tinha como trair, mas conseguiu, com a falta de consideração, empatia e moral. O Baymax tenta destruir o Callahan, mas não consegue, por conta dos heróis que não deixaram o Hiro fazer isso. E a cena dos heróis lutando contra o Baymax putaço é muito boa, é a cena mais emocionante do filme inteiro. Por conta da falta de racionalidade, o Hiro voa com o Baymax e deixa todo mundo na ilha por estar bravo com eles, agindo completamente sob as emoções. Eliminar o Callahan
fará bem ao seu emocional? Sim! Não, eu não sei. Abre esse negócio. É o que o Tadashi iria querer? Não interessa. Mas quando questionado de forma racional pelo Baymax, ele recobra a razão, mostrando que perguntas certas nas horas mais irracionais ajudam a retornar à racionalidade. O Baymax mostra pro Hiro vídeo do Tadashi montando ele, e o Tadashi incessantemente e constantemente tentava fazer o Baymax funcionar, fazendo de todos os obstáculos caminhos, durante vários e vários dias e noites. Tudo isso por conta do propósito filantrópico de criar um robô médico que poderia ajudar milhares de pessoas. E esses vídeos fazem com que o Hiro volte a se sentir bem. O problema de ser manipulado pelas emoções é que a qualquer momento algo que pode te deixar com raiva pode voltar e você vai estar de novo naquele estado irracional. Portanto, a razão deve estar no centro da nossa mente, para que quando as situações estressantes aconteçam, não exageremos nas medidas de nossas punições. No final do filme, o Callahan decide atacar o Craig, abrindo o portal de teletransporte que foi a fonte da morte da filha dele, e todo mundo leva um pau muito forte do Callahan, já que ele tá com o poder mais quebrado de todos. Porém, nessa cena, o Hiro usa algo que ele aprendeu no começo do filme, mostrando um desenvolvimento de personagem. E quando ele finalmente pode matar o Callahan, ele também resolve não fazer, mostrando que o sentimento foi racionalizado e destruído. Bem no final, o Baymax detecta vida dentro do portal, o que faz com que eles entrem, e lá dentro é muito bonito por algum motivo, parece uma galáxia, e também lá dentro ambos resgatam a filha do Callahan, porém não sem um sacrifício, que é o Baymax ficando naquela dimensão e sozinho, vagando no limbo até a sua bateria acabar. Ou não, já que na mão que ele usou para impulsionar o Hiro e a Abigail para fora do portal, também esconde o cartão de memória dele com tudo o que o Tadashi programou. E assim, o filme termina de forma feliz, com o Baymax voltando à vida, entre aspas. Porque por mais que esse aqui também seja o Baymax, a gente nunca mais vai ver o original.